Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, gosta de teologia e gosta de dicas para ler mais e melhor, este é um canal feito para você. Inscreva-se e não perca nenhum dos nossos vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus livros da editora Cultura Cristã. Você sabe, estou fazendo esse bookshelf tour diferente. Ao invés de mostrar lá na prateleira, eu trago os livros para cá e mostro para você todos os livros que eu tenho de uma determinada editora. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a editora Cultura Cristã e eu gostaria de convidar você a colocar lá embaixo nos comentários qual livro da editora Cultura Cristã que eu não tenho e que você gostaria que eu tivesse, ou que na verdade você indica que eu tivesse. Então tem algum livro aí que você acha muito importante da editora Cultura Cristã e você vai ver aqui que eu não tenho, que você acha que eu deveria ter? Coloque lá embaixo nos comentários. Eu gosto muito dessas indicações feitas por vocês. Então agora vamos para o vídeo, todos os livros que eu tenho da editora Cultura Cristã. Para começar, pessoal, eu trago aqui clássico, né? As Institutas de João Calvino, nessa edição da editora Cultura Cristã em 4 volumes. Temos aqui uma edição muito boa, gosto bastante dessa edição. Ela tem comentários do reverendo Emerson Maia e eu gosto bastante. Quando eu vou consultar sobre as Institutas, eu então consulto nesta edição aqui. Eu tenho uma outra edição também da editora Fiel, mas eu gosto bastante dessa edição aqui. O próximo livro é do John Piper, Pecados Espetaculares, o seu propósito global na glória de Cristo. E aqui em cima está dizendo o seguinte: uma abordagem clara da relação entre o pecado do homem e a soberania de Deus. Olha só, pecado, livre-arbítrio, livre-agência, tudo isso, e John Piper falando toda essa questão no contexto de pecados espetaculares. Próximo livro, também do John Piper, Quando Eu Não Desejo Deus. O que fazer quando não nos alegramos nele? Tá aqui, do John Piper. Aqui em cima está escrito o seguinte: um chamado para uma mudança profunda e radical. Se você ler qualquer livro do John Piper, você sabe que essa é a tese principal do John Piper, que nós devemos nos alegrar no próprio Deus e não naquilo que Deus pode nos dar. Eu gosto muito dessa tese. Confesso que eu não sou um ávido leitor de John Piper. Devo confessar que eu acredito que o John Piper é muito melhor pregador do que escritor, mas mesmo assim, essa tese, inclusive, que ele defendeu também lá no Deus é o Evangelho, é uma tese que eu gosto demais de ler. O próximo livro, mais John Piper, Fome por Deus, buscando Deus por meio do jejum e da oração. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Veja, nós temos aqui um livro que vai falar sobre jejum e oração e John Piper vai mais uma vez defender a sua tese sobre como nós devemos nos alegrar no próprio Deus. Fome de Deus é muito citado, principalmente quando vai se ter estudos ou pregações sobre jejum. Esse livro aqui é muito citado. Próximo livro, nós temos Os Goonies. Eu acho que é assim que fala o nome desse autor. Conversa de tolos. De que modo a evangelização pode ser tão persuasiva como deve ser? Então nós temos aqui um autor também muito indicado pelos reformados e um livro onde ele vai falar sobre persuadir na hora da evangelização. E aqui em cima tem uma parte de um versículo que é: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Vambora! Para não ficar muito longo esse vídeo. Por que amamos a igreja? Uma avaliação positiva das instituições da religião organizada. Então nós temos aqui um livro defendendo a igreja, que tem sido tanto atacada por aí. Kev DeYoung e Ted Kluck. Eu conheço bastante o Kev DeYoung, gosto muito da maneira como ele escreve. Próximo livro, um clássico, Calvinismo, do Abraham Kuyper. E está escrito aqui: depois de 5 séculos, um dos movimentos que mais influenciam a civilização. É interessante esse livro aqui, e eu preciso explicar um pouquinho sobre ele, porque ele não é uma sistematização do calvinismo. Então, para você que quer entender o calvinismo, esse não é o livro que você vai comprar. Quando eu digo entender, é entender a base do calvinismo, por exemplo, os 5 pontos. Então nós temos aqui um livro que vai falar sobre calvinismo, mas não vai te explicar o calvinismo. Ele vai fazer uma junção do calvinismo com outras matérias. Vou te dar alguns exemplos que temos aqui no sumário. Por exemplo, o primeiro capítulo é Calvinismo como sistema de vida. O segundo, Calvinismo e religião. Depois, Calvinismo e política, Calvinismo e ciência, Calvinismo e arte e Calvinismo e o futuro. Então deu para perceber que não é uma sistematização do próprio calvinismo. O Abraham Kuyper não vai te explicar como funciona o calvinismo. Ele vai falar como o calvinismo se relaciona com cada um desses assuntos aqui, ok? Eu estou falando isso porque quando eu comprei esse livro, lá muito tempo lá atrás, quando eu estava iniciando nos meus estudos em teologia, eu pensava que era alguém que iria me explicar o que era o calvinismo, e aí quando eu vi, eram palestras a respeito desses assuntos, tá bom? O próximo livro é do Herman Doiver.
Olha só, Raízes da Cultura Ocidental, as opções pagã, secular e cristã. Temos aqui mais um clássico, Hermann Doiver, né? E aqui embaixo está escrito o seguinte: uma cuidadosa avaliação das forças motrizes religiosas mais profundas por trás de todo o desenvolvimento cultural e espiritual do Ocidente. Temos um clássico aqui do Hermann Doiver, todo mundo que lê esse livro fala que ele é sensacional, e aqui atrás ainda diz o seguinte: Doiver sustenta que o pensamento teórico nunca foi nem jamais poderá ser neutro. Cada pensador é movido por uma força religiosa ao tentar definir a realidade e explicar a sua cosmovisão. Clássico, né, pessoal? Francis Schaeffer, Doiver, esses autores são clássicos e nós deveríamos ler mais esses autores. Eu ainda não li, por exemplo, esse livro, O Cultura Ocidental. Temos aqui Falando a Verdade em Amor, Aconselhamento em Comunidade, do David Powlison. Esse é um autor que meu pastor me indicou. Inclusive, ele me indicou esse livro aqui por causa de um assunto específico. Depois ele me avisou que, na verdade, não estava nesse livro, estava em um outro livro desse mesmo autor. Mas aí eu já tinha adquirido esse livro e dizem que o autor é muito bom. Eu não tive uma boa experiência com um livro dele publicado pela editora Fiel, mas dizem que o autor é muito bom. E aqui embaixo está dizendo o seguinte: qual deve ser a qualidade e a dinâmica de nossos relacionamentos? O que é certo e verdadeiro, bom e desejável? Mais um livro que nós temos aqui, Guerra de Palavras, do Paul David Tripp. Esse é um livro que traz um assunto muito interessante porque vai falar sobre comunicação. Veja o que ele diz aqui. O que há de errado com a nossa comunicação? Uma compreensão do plano de Deus para a nossa fala. E aqui em cima está escrito o seguinte: escrevi este livro porque estou convencido de que não entendemos quão radicalmente o Evangelho pode transformar o modo como resolvemos nossos problemas de comunicação. Então, temos Paul David Tripp falando sobre comunicação e como o Evangelho pode resolver problemas de comunicação. O próximo é Pregação Cristocêntrica. Está aqui do Bryan Chapell, que diz um guia prático e teológico para a pregação expositiva. E aqui em cima está escrito o seguinte: o melhor livro disponível para o estudo de homilética. O próximo livro é do Dr. Augusto Nicodemos, O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Está aqui na 7ª edição já. E o meu pastor, o pastor Leandro Peixoto, diz que isto daqui é o melhor que nós temos sobre batalha espiritual, incluindo livros de outros países, de outras línguas. Diz que o Dr. Augusto Nicodemos conseguiu criar aqui algo único. E realmente, quando eu estava lendo esse livro, eu estava gostando demais daquilo que eu estava lendo. Vou deixar até separado para concluir a leitura desse livro e trazer uma resenha aqui para vocês. Próximo livro, Alegrem-se os Povos, a Supremacia de Deus nas Missões. Mais John Piper aqui na editora Cultura Cristã. Aqui atrás está escrito o seguinte: Alegrem-se os Povos ajudará estudantes de missões e os crentes em geral a refletir a respeito da relação entre igreja e missão e a respeito da responsabilidade missionária de cada crente. Temos o Alistair McGrath, Origens Intelectuais da Reforma. Se não me engano, quem leu esse livro e gostou bastante foi o Flávio. Próximo livro temos o John MacArthur, Sociedade Sem Pecado, e diz o seguinte: a igreja aceita o popular evangelho da autoestima ou reconhece a terrível realidade do pecado segundo a Bíblia? Então, temos John MacArthur, e você sabe, John MacArthur é martelada na cabeça. Já sabe que vai vir alguma martelada por aí. Próximo livro, mais John Piper, ou como diz o meu pastor, o bom velhinho, agora organizando um livro junto com David Metz e vários colaboradores bem interessantes. Por exemplo, o Albert Moore Jr., o Francis Chan, o R.C. Sproul e o autor ali de Uma Vida com Propósito, também tem artigo aqui nesse livro. Então é um livro com vários artigos que vai falar sobre, eu não li o nome do livro, né? Pensar, Amar e Fazer. Próximo livro temos mais John Piper. Não para de vir John Piper, né? Casamento Temporário, uma parábola de permanência. É John Piper escrevendo sobre casamento e aqui atrás nós temos o seguinte: o significado do casamento é infinitamente grandioso. O abismo entre a visão bíblica do casamento e o conceito humano é e sempre tem sido enorme. Na história, algumas culturas, mais do que outras, têm respeitado a importância e a permanência do casamento. Outras, como a do mundo ocidental do século XXI, têm atitudes tão baixas, descomprometidas e utilitárias com relação ao casamento, a ponto de fazer a visão bíblica parecer ridícula para a maioria das pessoas. John Piper falando sobre casamento. Acho que nós deveríamos escutar. O próximo livro também é uma coletânea de artigos de excelentes autores. Crer e Observar, o Cristão e a Obediência. E aqui nós temos o Don Kistler organizando esse livro e vamos ter artigos do R.C. Sproul, Michael Orton,
John MacArthur, John Armstrong e Joel Bick. Então temos excelentes autores falando sobre o cristão e a obediência. Próximo livro, Deus no Redemoinho, do David Wells. E a única coisa que eu acho interessante nesse livro, o que eu posso falar que eu sei sobre esse livro, é que essa figura aqui que fez a capa é uma figura que foi tirada do Google. Eu achei essa foto no Google e aí percebi que a editora Cultura Cristã tinha utilizado na capa desse livro. Bem, a editora Cultura Cristã não é conhecida, né, pelas suas excelentes capas. E aqui em cima nós temos o Timothy Keller indicando esse livro, dizendo o seguinte: essa maneira de entender e pregar a doutrina de Deus protege a igreja de ser cooptada pela cultura ou tornar-se uma subcultura de gueto. Deus no Redemoinho, como o santo amor de Deus reorienta o nosso mundo. O Kev De Jong também falou aqui na capa, dizendo o seguinte: parte teologia bíblica, parte teologia sistemática e parte reconhecimento cultural. Essa é uma obra poderosa que ninguém pode ignorar. Muito bem. Próximo livro, Francis Schaeffer, Morte na Cidade. O autor é bem conhecido, né? A mensagem à cultura e à igreja que deram as costas a Deus. Wayne Grudem vai falar sobre feminismo, confrontando o feminismo evangélico. Esse é um livro que eu deveria já ter lido. Respostas bíblicas para as perguntas cruciais. Está aqui, e aqui atrás está dizendo o seguinte: quais são os papéis do homem e da mulher na igreja e no lar? Eles podem ser trocados? Está aqui, temos indicação aqui do Packer, do Piper, a respeito desse livro. Tim Chester escreveu Você Consegue Mudar, o poder transformador de Deus para o nosso comportamento pecaminoso e nossas emoções negativas. Gosto desse autor, Tim Chester. D.A. Carson, Um Chamado à Reforma Espiritual. Temos aqui Cartas de João Calvino, e aqui é um livro que foi celebrando os 500 anos da Reforma, e eu já li algumas cartas aqui do reformador, principalmente porque eu fiz um script a respeito da influência de Calvino na morte de Serveto, ou Serveto. E eu fiz o script, está todo pronto, eu ainda não gravei esse vídeo. Até já falei com o Iago Martins a respeito desse assunto, nós temos um pouco de visões diferentes a respeito dele, mas qualquer dia desses então vai sair um vídeo onde eu falo se Calvino realmente teve alguma influência na morte de Serveto. Criados à imagem de Deus, do Anthony alguma coisa, porque eu não vou dizer esse sobrenome, e esse é um livro que já foi indicado várias vezes por várias pessoas diferentes. Dizem que ele é excelente. Criados à imagem de Deus, o que a Bíblia ensina sobre a natureza e o destino do ser humano, sua criação, a origem e disseminação do pecado e a restauração da imagem divina pela ação do Espírito Santo. Muita gente me recomendou esse livro e eu ainda não li. Continuando, ainda temos 2 pilhas de livro aqui da editora Cultura Cristã. Cristãos em uma Sociedade de Consumo. Esse foi um livro indicado pelo meu irmão, para não cultuarmos o Deus escolha da nossa época. O que mais? O Mal que Habita em Mim, uma conversa franca sobre o poder e a derrota do pecado, do Chris alguma coisa, está aqui. Este livro será um marco para muitos crentes, diz J.A. Packer. Próximo, Surpreendido pelo Sofrimento, do R.C. Sproul. Ouça o chamado de seu pai amoroso para suportar o sofrimento. Temos ainda Sexo e a Supremacia de Cristo. É organizado pelo John Piper e pelo Justin Taylor. Temos participações aqui de Albert Moll Jr., John Piper, David Paulison e Justin Taylor. Aqui vamos ter vários artigos, acredito, a respeito de sexo, obviamente. Mais John Piper, A Paixão de Cristo, 50 razões porque Jesus sofreu e morreu. Um ótimo livro para você dar para evangelizar pessoas. Próximo, Francis Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade, está aqui. Uma vida cheia de beleza que edifica e inspira. Continuando, D.A. Carson, nós temos A Intolerância da Tolerância, a crise da tolerância que, redefinida, se tornou repressiva, perigosa e intelectualmente debilitante. Ótimo livro, né, para se entender a respeito de tolerância, o que é tolerância, o que é intolerância. Temos ainda o Jerry Bridges, um dos meus autores prediletos também, Graça que Transforma. Jerry Bridges é muito bom. Temos o Gené Edwards alguma coisa aqui. O Fascismo Moderno, a Cosmovisão Judeu-Cristã Ameaçada, está aqui. O Deus do Sexo, do Peter Jones. Como a espiritualidade define a sua sexualidade, mas ainda somente pela fé. A doutrina da justificação está aqui, escrito pelo... como é que é o nome aqui? Série organizada por Matthew Berry, prefácio de John Piper. Bem, somente a fé, de Thomas Scheiner, alguma coisa assim. Muito antes de Lutero, Em Busca da Essência do Evangelho desde Cristo até a Reforma, está aqui. Esse livro tem um negócio bem interessante. Qualquer dia desses eu trago para vocês em um vídeo separado. Próximo,
Filipenses, Cristo, fonte de alegria e poder, está aqui. Filipenses é o meu livro do Novo Testamento preferido, junto ali com 2 Timóteo. Próximo, Cartas de João, temos aqui a primeira carta de João, na verdade, é um comentário do Dr. Augusto Nicodemos, a primeira carta de João. John Knox, o patriarca do presbiterianismo, está aqui, dando orgulho para o Flávio, né? Valdir Carvalho Luz, falando sobre ali o presbiterianismo. Apologética Além da Razão, do James Cyrus. Temos um livro de apologética e aqui está escrito o seguinte: reflexões sábias e espirituosas de um homem que tem por muitos anos se saturado da verdade, da cosmovisão e da apologética cristã. Mas ainda do Kev de Jong, Faça Alguma Coisa, eu preciso ler esse livro, principalmente porque ele é muito citado naquele livro do Heber Campos Júnior, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Eu acho que é esse o nome do livro. Esse é o livro mais citado lá no livro do Heber Campos Júnior. Temos mais um aqui que está até com a etiqueta do quanto eu paguei nele. Coragem para Ser Protestante. Amantes da Verdade, Marqueteiros e Emergentes no Mundo Pós-Moderno, do David Wells, que estava de 48 por 28. Olha só, está aqui de 48 por 28. Um outro livro que também está com a etiqueta do preço aqui, O Mistério Católico. Será possível uma reconciliação no novo milênio? O que é diferente hoje e o que não mudou na relação entre católicos e evangélicos? Está aqui o Mistério Católico, escrito por John Armstrong. E Contra Todos os Deuses, do Philip A. Johnson e do John Mark. O que está certo e o que está errado sobre o novo ateísmo? Contra Todos os Deuses, está aqui. E, por último, do John MacArthur, 12 Heróis Improváveis. Como Deus comissionou 12 pessoas de modo surpreendente e o que ele quer fazer com você. John MacArthur, terminando os livros aqui da editora Cultura Cristã. Eu vou mostrar os outros livros que está por aqui, que é da editora Knox, da Chat, que estava meio misturado, né? Por exemplo, este daqui, O Céu, que é uma coletânea de vários artigos, e aqui nós vamos ter vários autores falando sobre o céu. E temos esses outros 2 livros aqui da Knox, do Paulo Anglada, o Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras, e o Soli Deo Gloria, que é o ser e obras de Deus. Muito bem, pessoal, eu espero que você tenha se inspirado por esses livros, eu espero que pelo menos alguns deles tenha te chamado a atenção. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, o link vai estar lá embaixo, e comprando por esses links você ajuda o nosso canal. Você pode deixar lá embaixo nos comentários também qual é o livro que está faltando na minha coleção da editora Cultura Cristã. Qual é o livro que você acha que eu deveria ter dessa editora e que eu ainda não tenho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.